Os nossos olhos, a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, da Bíblia. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa. E te rogamos que Tu possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião de hoje, a fim de que o nosso trabalho possa transcorrer na mais perfeita paz e harmonia. Também te rogamos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, que eles possam ser também, Senhor, assistidos pelos teus mentores espirituais neste momento. Também, Senhor, te rogamos pelos companheiros do grupo que estiverem adoentados e ou seus familiares que estiverem adoentados, que eles possam ser diminuídos os seus sofrimentos ou totalmente restabelecida a sua saúde. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos passam por algumas dificuldades, principalmente guerras. E por isso, Senhor, nós te rogamos que Tu possa diminuir essas contendas, estas brigas, a fim de que o nosso planeta esteja um pouco mais em paz. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o livro de Samuel. Então vamos iniciar aqui a nossa leitura. Bom, a gente viu na reunião passada que Saul foi eleito, designado rei de Israel. O primeiro rei de Israel. E vamos ver o comportamento de Saul, dirigindo esse povo aqui, que já por muito tempo estava sendo dirigido, estava sendo orientado por juízes. Samuel, foi Sansão, esse pessoal todo aí. Então vamos lá. Então disse Samuel a todo o Israel. Aqui ele já vai começar a fazer um discurso. Fazer um discurso, naturalmente, com relação à eleição, à indicação de Saul como rei de Israel. Ele vai falar alguma coisa com relação a isso. Eis que vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós o rei. Então ele está dizendo que atendeu ao pedido do povo e constituiu Saul como rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós. Quanto a mim, já sou velho e encanecido, e meus filhos estão convosco. Eu tenho andado adiante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele estava orientando o povo de Israel desde jovem. Ora, ele está dizendo que ele já está velho, significa dizer que fazia muito tempo que Israel não tinha por exemplo, um rei, alguém, uma cabeça, um líder constituído como um rei para que pudesse dirigir o povo. Então ele está dizendo aqui. Então fazia muito tempo. Continuando. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, ou a quem tenho oprimido, ou da mão de quem tenho recebido propina, para encobrir com ela os meus olhos, e eu vou-lo restituirei. Ele está perguntando ao povo se ele fez alguma injustiça, alguma coisa contrária à ética, vamos dizer assim, aos bons costumes e tal. Ele está perguntando. E a resposta do povo está aqui. Responderam eles: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Então eles estão dizendo aqui que ele foi um camarada, um dirigente justo, bom e tal, etc. Além do mais, a gente sabe que Samuel era um profeta, né?
profeta, quem escutava a voz de Deus ou coisa parecida, ele era profeta. E profeta, para nós, aqui é médium. Então, o médium tinha as intuições mediúnicas, e ele, de vez em quando, ele dizia algumas coisas. Lembram da jumenta que sumiu? Pois é, ele disse onde era que estava a jumenta e tal, aquele negócio todo. E disse também que seria escolhido um rei e tal, tal. Ele predisse, fez a profecia daquilo tudo que ia acontecer e está até o momento. Bom, e ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. Ao que respondeu o povo: ele é testemunha. Bom, Deus era testemunha de que ele foi um camarada muito, muito benquisto do povo de Israel. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Aqui ele está comentando a respeito. Aliás, a gente já percebeu, pessoal, das leituras que a gente vem fazendo, que todos esses líderes sempre falam a respeito de que o Senhor tirou esse povo do jugo do Egito, etc, etc. Para que eles fixem, né? Para que eles sempre percebam isso, de que o Senhor livrou eles dessa prisão, etc, etc. Então, aliás, Moisés falava isso, Samuel falou isso, está falando aqui, e também o Josué. Então todos eles vêm repetindo a mesma coisa, as mesmas coisas. Eu acredito que é para fixar e que eles entendam que Deus é que nos livra de todas as coisas ruins. Continuando. Agora ponde-vos aqui para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito, e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Aqui ele continua repetindo. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus. Ele está dizendo aqui que esse povo aí esqueceu de Deus, esquecia de vez em quando. Ou seja, ele desviava de vez em quando dos ensinamentos desse Deus. E aí o que acontecia? Esse Deus sempre os castigava. Fazia com que eles caíssem no jugo de outros povos. Até que Israel, de tanto sofrimento, clamava a Deus, a ajuda de Deus, a proteção de Deus, e o Deus se prontificava outra vez. E isso é um recado para nós, pessoal, um recado para nós, de que apesar de a gente, aqui para nós também, aqui nós, atualmente, apesar da gente de vez em quando se desviar do caminho, se a gente ora, pede assistência do Pai Celestial, do Deus, o nosso Deus vai nos ajudar. Vai nos ajudar. E nos ajudando, a gente sai daquele problema, ou daqueles problemas. Então, o negócio é a gente rogar, pedir, independentemente se a gente é imperfeito ou não. Aliás, somos imperfeitos. E por isso mesmo é que ele atende aos nossos pedidos. Vocês lembram? Sempre me refiro ao livro Nosso Lar. Lembra do Nosso Lar? André Luiz. Sofreu. A ajuda estava do lado. Mas enquanto ele não solicitou. Perceberam como é que é? A gente está doente. E se a gente quer ficar são, a gente tem que solicitar ajuda. Pedir ajuda. Não tem um ditado que pior cego é aquele que não quer ver? Pior doente é aquele que não quer se curar? Pois é. Quando se quer curar, a gente procura ajuda. E quando a gente está no mau caminho,
ou desviou do caminho certo, a gente solicita ajuda, pede a Deus. Ou pode pedir a um profissional de uma área qualquer, e esse profissional de uma área qualquer vai nos ajudar inspirado por Deus. Então a gente tem que pedir o tempo todo. Bom, comentários? Tá ok. Então vamos lá. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, chefe do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais pelejaram contra eles. Está aqui. Deus entregou os egípcios na mão de 3 aqui, pelo menos 3. Simplesmente porque eles se esqueceram de Deus. O que significa esquecer de Deus? Significa desviar do caminho, errar, como diriam os evangélicos e os católicos, pecar. Vocês lembram do Jardim do Éden? Vocês lembram do Jardim do Éden? Adão e Eva estavam no paraíso, estavam felizes, etc, etc. Aí aparece uma tal de uma serpente falante e convence Eva de comer do fruto da árvore do bem e do mal. E Eva convenceu o marido. O que foi que aconteceu? Foram expulsos. Desobedeceram. E nessa desobediência foram, entre aspas, castigados. Assim como fizeram várias vezes o povo de Israel. Tá, mas aí, quando Adão e Eva foram castigados, foram expulsos do paraíso. E quando Caim matou Abel, ele teve que sair de lá. E aí, mesmo saindo de lá, Deus colocou alguma coisa na testa, lembra? Oval. Alguma coisa uma marca na testa de Caim, para que ele não fosse prejudicado por ninguém. Olha que coisa. Ou seja, o camarada errou, matou o irmão, e mesmo assim, Deus resolveu protegê-lo. E isto, pessoal, o que é? Isto aí é um consolo para nós, para a gente perceber que mesmo errando, por pior que fosse o nosso erro, Deus sempre nos dá uma oportunidade, sempre nos livra, nos protege de alguma coisa. Então, graças a Deus, somos imperfeitos, e quando a gente é imperfeito, erra, a consciência pega, a consciência pesa, e na consciência pesando a gente solicita ajuda. E aí Deus manda alguma coisa, ou manda alguém para nos ajudar. Deixa eu falar nisso. Tempo desse, há algum tempo, faz alguns anos, eu estava descendo a Rua da Inveja. Vocês sabem onde é a Rua da Inveja? Lembra? Sabe, né? Lógico. Todo mundo mora aqui, só não a Leda. Mas eu acho que até a Leda sabe. É a Rua da Inveja. Eu vinha descendo a Rua da Inveja. E lá embaixo, lá no final da rua, já indo para o mercado central, tinha um bueiro que estava sem tampa. O bueiro que estava sem tampa. E aí eu desci o carro, a roda do carro caiu no bueiro. Pessoal, olhe só para eu tirar aquele carro daquele bueiro, do jeito que estava ali. Eu acelerava, a roda ficava rodando dentro do bueiro. Aí eu parei, depois de muito tempo eu parei naquela situação de ver a ideia. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui dessa situação? Olha só, a frase. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui dessa situação? Eu fiquei por ali. De repente, eu resolvi continuar. Acelerando e o pneu rodando. De repente, vai saindo no canto um camarada grandão, alto, forte, sem camisa, só de bermuda.
E aí ele fez assim pra mim, ei, para aí. Ele viu minha pneu rodando lá sem sair. Para aí. Eu parei, ele disse assim pra mim, ó, eu vou suspender, fazer uma força aqui na frente do carro, eu vou tentar suspender aqui, e você acelera para ver se ele sai, para mim. Eu disse, tá ótimo. Aí ele pegou na frente, forte, o cara forte, pegou na frente, suspendeu um pouquinho, eu acelerei e o carro saiu. Aí quando o carro saiu, eu olhei para ele e fiz assim, ó, ô meu irmão, muito obrigado. Aí ele fez assim também para mim. Eu não sei quem era o camarada também, nunca mais vi o sujeito. O que significa dizer isso, minhas amigas? Significa dizer de que não foi nem no sentido de fazer a prece, foi no sentido de... Né, a gente não faz essa frase assim, às vezes. Ah, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Ou seja, alguém escutou o pedido, sei lá, não pode ter sido Deus, né? Aí intuiu o camarada que vai passando por ali, vê aquele negócio, exatamente no momento que eu estou na agonia. E Deus, através daquele homem, me tira de uma enrascada. Além, logicamente, que Deus já me tirou de várias enrascadas também. E com certeza também retirou vocês também, que Val aqui já contou várias situações, né, Val? Em que já foi o tal do livramento, e o livramento de vez em quando a gente escapa, porque Deus quer que a gente escape. Logicamente a gente solicitando um pouquinho pedido. Diga. E eu sempre falo assim, que Deus, ele, quando a gente coloca Deus no centro das nossas vidas e a gente confia no poder dele, às vezes a gente nem coloca, a pessoa nem coloca, mas Deus é um pai tão amoroso que eu acredito que todo mundo já teve uma experiência no momento que ele achava que estava perdido, aparece uma solução do nada. Mês passado, eu fui comer ele lá no Mercado Central. E aí, compra uma coisa. Já viu uma pessoa que gosta de olhar a coisa? Ela olha, não compra nada. Aí entra e sai, não se decide. Eu já estava agoniada. E depois ela decidiu comprar um vaso. Aí lá vem eu com um vaso maior do que eu, com um monte de flor. Aí ficamos esperando o Raposo. O Raposo entra ali no Mercado Central. Sim. Dá a volta e sobe de novo. Não sei o nome daquela rua que passa ali no Mateus. Aí ficamos. Chegamos lá, já era 5 e pouco. Cajazeira E lá. já estava anoitecendo e nada do Raposa chegar. E eu comecei a dizer para ela, minha irmã, bora lá para frente do Mateus. Não, vamos ficar aqui. Eu digo, minha irmã, bora para lá. Do nada apareceu um senhor, um rapaz, um homem lá. Ele disse, ei, vocês estão esperando que ônibus? Aí eu disse, a gente está esperando Raposa. Ele disse, ô minha irmã, sai daqui. Assim que ele disse, sai daqui, porque a partir de 5 horas o Raposa não entra mais aqui. Aqui é muito perigoso nesse horário de 6 horas que está escurecendo. Procurem sair daqui o mais rápido possível. Meu amigo, ele foi do nada assim, olha. E eu lá com um vaso e ela com umas compras. E não tinha ninguém mais na parada lá. Porque todo mundo foi lá para outra parada que entra, os que vai para Vila Nova. E nós ficamos na parada que é uma parada que fica em frente a uma lotérica. E um monte de barzinho, um monte de biboquinha por lá. Aí esse sujeito disse, ei, vocês estão esperando onde? Sim, qual ônibus? O Raposa. Ele disse, ô minha irmã, saiam daqui agora. Saiam o mais rápido possível. O ônibus não entra aqui. A partir de 5 horas, o Raposa não entra mais aqui. E aqui, a partir das 6 horas, 5 e meia, 6 horas, aqui é muito perigoso essa parada. Vão embora daqui. Não fiquem aqui. Sai agora. Meu amigo, ele não precisou nem falar duas vezes. Aí me deu arrupio assim, sabe aquele arrupio? Eu digo, não te disse, mesmo, que já era para nós ter saído daqui.
Aí lá nós saímos, e ele ainda disse assim, não vão, não tem aquela rua que a gente pega assim, que sai em frente ao Casa do Mateus? Sim. Não vou por aquela rua. Que, ele disse, não vão por aquela rua, que é bem esquisitona, ela é não, bem é bem apertadinha, né? apertadinha, bem estranha aquela rua, É realmente. bem estranha mesmo, não tem, só tem fluxo de carro. Exato. E os carros passam assim, impressionando a gente quase. Aí ele foi disse, não vão por aquela rua, sai daqui agora, não vão por aquela rua. Meu Deus do céu, quando esse homem falou isso, a gente deu aquela volta Aquela para volta. sair lá. Lá no Juazeiro. Isso. Aí saímos quase em frente àquele terminalzinho e subimos de novo. Certo. Aí, para mim, assim, foi um livramento, porque Com assim, certeza. Deus sabia que a gente ia ficar lá muito tempo e de repente podia até acontecer uma coisa, né? Porque ali é cheio de drogado, cheio Ali de é tudo que não presta, complicado ali. né? E do nada esse homem chegou assim e disse pra gente sair dali e ainda disse pra gente não ir naquela rua, que a gente ia subir aquela direção. Pois é, A era gente já mais estava na rua. rápido, era mais cortava caminho Não, a por gente já ali. estava na mesma rua, a gente ia subindo. Verdade. Então, os livramentos, eles são, sabe, Deus não dorme, Deus Maravilhoso. está atento a cada necessidade de cada filho em todo mundo. É isso. Com certeza com Leda e com Marlene já aconteceu também esse tipo de coisa. Porque todos nós somos ajudados pelo Pai Celestial, de vez em quando, esse tipo de livramento. Muito bem. Alguém quer contar mais algum livramento ou a gente continua? Marlene, Leda? Pode continuar. Eu Diga. estou ouvindo, Tá ouvindo. Tá ouvindo, diga. Comigo aconteceu que eu moro aqui em frente, na rua de frente, né? Então, o ponto é quase em frente à casa. Aí eu olhei no celular, porque tem um aplicativo, e o aplicativo diz assim, quantos minutos e qual é o carro que vai passar. Certo. Aí eu me arrumei e desci. Acho que eu precisei voltar, não sei para quê. Alguma coisa que eu esqueci, voltei. Aí, quando eu desci, o ônibus já tinha passado. Eu disse, poxa, velho, eu perdi. Aí fiquei no ponto. Depois olhei, o outro ônibus só vinha daquela hora a 10 minutos. Aí eu fiquei no ponto. Quando vem outro ônibus que eu peguei, que chega dois pontos além do ponto que eu pego. Olha o ônibus que eu perdi lá parado. O cara passou mal e ele bateu o ônibus. Olha só. Aí eu disse, isso também é um livramento, viu? Eu agoniada para pegar o ônibus, aí foi isso. É verdade. Pois é. Nós somos protegidos ao extremo e às vezes a gente nem se dá conta. E não se dando conta, nem agradece. Nem agradece. Porque se a gente se desse conta dessas coisas, a gente viveria eternamente agradecendo. Eternamente agradecendo. Se fosse católico, ficar eternamente de joelho. Se fosse evangélico, eternamente de joelho. Mas como nós somos espíritas, a gente, né, deveria ficar eternamente agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Essa seria a nossa prece. Muito bem. Mais adiante. Clamaram, pois, ao Senhor e disseram, pecamos, porque deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, porém, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Eles reconheceram, olha só, reconheceram que estavam errados, reconheceram que estavam em erro, reconheceram que pecaram e pediram ajuda, e eles prometeram que eles continuariam servindo o Senhor. Aqui, que versículo mais interessante. Deixa eu marcar porque eu achei interessantíssimo esse rapaz aqui. Bom, então, o que aconteceu? O Senhor enviou Jerubbaal e Baraque e Jefté e Samuel
e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Tá, bom, então, olha só. Quando a gente ora, pede, consciente ou inconscientemente, solicita ajuda, ele, como no caso de Val e no meu caso, envia alguém para nos tirar desse sofrimento, desse sufoco, dessa situação, para que a gente... É como se ele desse o recado para a gente. Olha, eu mandei alguém ajudar vocês. Agradeçam. Deus não precisa de agradecimento. É só em reconhecimento e tal, etc, etc. A gente deveria agradecer. Então aqui, eles, repito, eles reconheceram o erro e pediram que eles fossem libertos dos inimigos. E eles continuariam servindo a Deus. Prometeram. Continuando. Então, Senhor, tá. Quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me, não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, eis o rei que escolhestes e que pedistes. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Tá, isso logicamente, esse rei que foi designado aqui para orientar Israel, foi um rei designado com a permissão do Deus. Aliás, tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. Né? A gente é livre. Acontece os nossos livramentos, porque Deus permite que isso aconteça. Acontecem os nossos problemas, que Deus permite que não aconteça. Mas esses problemas, esses sofrimentos, não são castigos. São atitudes, são elementos que Deus manda para nós, para que a gente aprenda, para que a gente tire deste sofrimento algo de positivo, como sempre acontece. Todo sofrimento, toda dificuldade vai vir algo positivo mais cedo ou mais tarde. Até nisso a gente deve agradecer. Até nisso. Continuando. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Tá, ele está falando aqui de os antecedentes, os ascendentes desse pessoal que está aqui, foram também castigados, aqui entre aspas, porque desobedeceram. E ele está dizendo, se eles fizerem do mesmo jeito que aconteceu lá, eles também serão castigados. Continuando. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, para que ele envie trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que fizeste perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então, invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou naquele dia trovões e chuva, pelo que todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Olha só aqui, ó. Samuel... Leda falou que quer falar, irmão. Diga, pode dizer. Diga mesmo. Não, ela levantou, Leda levantou a mãozinha. Diga aí. Tem uma novela que começou agora, esse tá muito melhor, que é uma sequência da novela aí tá muito bom, que o ator principal sempre usa a frase, tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Eu achei esse jargão tão interessante que toda vez que eu assisto mais essa novela por causa desse jargão, porque a vida dele é toda atrapalhada, mas ele para e diz tudo, e porque ele fala, é caipira mesmo, tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. E era só isso. Muito bem. Então o exemplo de Leda faz a gente lembrar dos grandes missionários. Lembra dos grandes missionários? Os grandes missionários, a vida deles sempre foram atrapalhadas.
Era sofrimento sobre sofrimento. Sempre foram atrapalhados. Ou seja, mas eles sabiam, apesar do atrapalho, desse sofrimento, das perseguições, que eles estavam no caminho certo e que Deus estava protegendo-os. E que Deus, no final da missão de cada um deles, daria para eles a vitória. Muito bem, dona Leda. Continua. Então disse Samuel ao povo: não tem mais. Vós fizeste todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o vosso coração. Tá, ele está só recomendando aqui para não desviar, para servir o Deus o tempo todo. Porque olha só, eles se desviam de vez em quando, eles são castigados, mas eles pedem Deus volta a ajudá-los. Imagina se eles servissem o tempo todo. Se servissem o tempo todo. Aí seria uma maravilha. Você lembra que teve uma época que o povo de Israel nunca perdeu uma batalha, uma guerra. Porque Deus é que dava orientação para ele, para o povo. Porque a gente sabe que o povo de Israel era o povo escolhido, o povo amado. E sendo o povo amado, Deus sempre dava a oportunidade para eles e eles venciam todas as batalhas. Quando eles perdiam as batalhas, era porque eles fizeram alguma coisa contrária à lei, contrária ao Deus. E Deus resolvia deixá-los sem proteção. E aí vinham os outros povos e dominavam o povo de Israel e faziam deles escravos, como algumas vezes aconteceu aqui. E a gente já viu nas nossas leituras. Muito bem, vamos lá. Não vos desvieis, porquanto seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Aqui, ó, esse versículo está só confirmando que esse povo é o povo escolhido de Deus. E está dizendo também que Deus não vai desamparar esse povo. Esse povo será sempre protegido de Deus. É como se a gente tivesse... todo mundo aqui tem filho já. Tem filhos. Quando nossos filhos são pequenos, eles erram, a gente chama, conversa. Aí que eles erram de novo, a gente chama de novo, conversa. Aí eles erram de novo, a gente chama, conversa. Chega um momento em que a gente faz o quê? Dá um castigo. Dá um castigozinho. Impede ele de fazer determinadas coisas. Assistir, por exemplo, televisão. Porque hoje em dia tablet, televisão, celular, esse monte de coisa. E a gente sabe que esse povo de hoje gosta demais dessas histórias aí. A gente proíbe de vez em quando. Mas não deixa de amar os nossos bebês. Apesar dos erros deles. A gente não deixa de amar. Se eles amam, se eles erram, a gente ama. Na realidade, a gente corrige exatamente porque ama, né? Isso, Val, isso mesmo. A gente corrige exatamente porque ama. E é o caso do povo de Israel. Né? O povo de Israel. Deus corrigia o povo de Israel de vez em quando, porque amava e era o povo escolhido. Amava e era o povo escolhido. Então vamos continuando aqui a nossa leitura. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Que lindo isso aqui, pessoal, né? Olha que coisa linda isso aqui. Ele está dizendo, Samuel, que ele não deve pecar, que ele não peca. Longe dele esteja de errar. Mas que ele vai ensinar o caminho para o povo. O caminho bom e o caminho direito.
Então, o papel do orientador, aqui o papel do orientador, é como se fosse o papel do pai, né, Val? Da mãe, não é, Lida? Não é, Marlene? O papel do pai e da mãe. Orientar no caminho do bem e caminho reto. Este é o papel. E Samuel foi excelente nesse quesito. Excelente nesse quesito. Um camarada excelente nesse quesito. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, tá claro. Beleza. Então vamos continuar. Tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração. Pois vede, quão grandiosa coisas vos fez. Tá, Samuel está dizendo aqui que Deus basta servir. Basta seguir os seus ensinamentos que a gente percebe as grandes coisas que ele faz por nós. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como vosso rei. Aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui ele está dizendo que se a gente resolver desobedecer aquilo que foi determinado, a gente vai arcar com as consequências dos nossos erros. Então vamos repetir a respeito de Adão e Eva. O que foi que Deus disse? Deus orientou os dois, né? Orientou os dois. Olha, vocês podem tudo aqui no jardim do Éden. Comer de todos os frutos de todas as árvores, com exceção da árvore do bem e do mal. Porque se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês morrerão. A pergunta é, eles comeram do fruto do bem, da árvore do bem e do mal, não comeram? Sim. Logo, Deus deixou para eles o livre-arbítrio. Olha, vocês podem tudo aqui, só não podem dessa outra árvore. Se vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, vocês podem até comer, usando o livre-arbítrio. Mas, se comerem, ou seja, aí Deus estabeleceu uma regra. E além da regra, deu para eles o livre-arbítrio. Significando dizer que o nosso livre-arbítrio a gente pode usar da forma que a gente bem entender. Só que, se a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, nós, consequentemente, arcaremos com as responsabilidades daquilo que a gente fizer. Se a gente usar bem o livre-arbítrio, aí não acontece nada, só coisa boa. Então, aconteceu assim com Adão e Eva, e eles erraram. Uma coisa interessante da gente observar é que Deus disse o seguinte, que eles morreriam. Que eles morreriam se comessem da árvore do bem e do mal. A pergunta é, para vocês, eles morreram? Não exatamente naquela hora, né? Eu acredito que eles achavam que eles iam comer e ia morrer em seguida, né? Mas morreram, morreram no sentido carnal, né? Mas não no sentido que eles pensavam, que ia comer e pá, cair na mesma da hora. Não era assim. Ou é diferente? Explique aí. Leda, tem alguma ideia? Estudar a Bíblia com você é uma caixinha de surpresa. Marlene tem alguma ideia? Leda tem alguma ideia? Porque falta perguntando aqui. Eu acho que falou de morrer a ingenuidade, porque lá no Jardim do Éden era tudo muito maravilhoso. E a fruta, como outros chamam, eles
evangélico chama a fruta do pecado, Sim. se talvez Jesus tivesse dito que a fruta era do pecado, eles não comeriam, né? Então, quando ele disse que eles iam morrer, ele comeu para saber se ia morrer mesmo. É como o Val disse, pessoa que morreu, puf. Mas não foi isso. Eu entendo que não foi esse morrer que eles falaram. Marlene, tem alguma ideia? É isso mesmo que os colegas estão falando, porque na verdade eu queria até saber, não sei se tem algum lugar, todas as reencarnações que eles tiveram e por onde eles estão agora, né? Era até interessante saber, era até bom, era até uma boa pesquisa, né? Mas na verdade ninguém morre, eles só desencarnaram e então, tiveram a mesma luta e tem a mesma luta, não sei como é que eles estão agora, mas a nossa luta é essa, né? De enfrentar as dificuldades, de saber que somos criados simples, ignorantes e que temos que evoluir com muita luta. É isso. Ok. Então, olha só, pessoal. A gente faz uma pergunta e surge um monte de ideias diferentes. E estas ideias diferentes têm algum sentido, sim. Tem algum sentido, sim. Porque, olha só, quando eles estavam lá no paraíso, houve algo que fez com que eles desviassem do pensamento reto. O que foi? Lembram? O que foi que fez Eva desviar do caminho? A serpente? Isso. Curiosidade, A né? serpente. Ela ficou curiosa. Isso, tá bem. A serpente. Ela viu a serpente conversou. e ela, Diga, e ela achou incrível aquele animal falar, né? E aí, e outra coisa, antecedendo disso aí, eles andavam sempre juntos, mas naquele dia Eva ficou sozinha. E eu acho que ela andando sozinha, ela viu, né? Achou tão bonito aquele animal, que depois eu estudando, eu entendi que não era um animal, né? Já estudei e fiquei sabendo que não era um animal, isso aí é invenção, que na realidade não era um animal, era uma outra pessoa. E ela achou aquilo ali, puxa, tem alguém para me conversar aqui, eu vou conversar com essa pessoa. E aí ela foi lá. Então, o primeiro erro de Eva, ficar longe do marido. Casamento tem que ser andar os dois, lado a lado. Quando o casal começa a separar, fica muito tempo longe, longe, logo aparece outra pessoa para ficar ali, ó. E como mulher gosta do que ouve, aí pronto. Aí começou a desgrama. Bem aí, erro. frase. Agora, bem aí, Eva não brilhou Gostei da frase, irmão. Mulher gosta do que ouve. do que ouve. Legal. Adorei esta frase. Adorei. É. Porque é assim mesmo, Paulo. Aí, bem aí, Eva não brilhou com nós. Tá, então, olha só, pessoal. Olha só. Uma serpente falante. Onde já se viu serpente falar? Não existe em lugar nenhum uma serpente falar. Tá. Então, significa dizer que isso aí é apenas um símbolo. Um símbolo. Tá. Então, de vez em quando eu falo sobre isso, só para a gente ficar remoendo na cabeça uma ideia a respeito disso. De vez em quando eu falo sobre isso. Olha só. Val falou que a Eva separou um pouquinho do marido, saiu e encontrou uma pessoa e a pessoa convenceu. Logicamente, se um animal que fala, não pode ser um animal um animal. Tem que ser. Animal falante tem que ser uma pessoa. Não é verdade? É. Bom, essa pessoa poderia ser alguns elementos. Eu vou dizer o seguinte para você. Como o Val falou, poderia ser uma pessoa de carne e osso. Ali conversando com ela. Agora alguém vai perguntar, ué, mas se tinha só eles dois?
Não, não tinham só eles dois. Não tinha só eles dois no paraíso. Tanto não tinha só eles dois, que Caim E- saiu e depois de um tempo se casou. Pois é. Né? E não registra que Eva já tinha uma filha grande que Caim saiu com a irmã. Não, ele se casou e ele foi. E ainda diz assim que quando ele saiu, ele foi para a cidade de Nod. Isso. Então tinha outras cidades perto. E outras pessoas, lógico. Naquela região, naquele jardim, poderia haver só Adão e Eva, mas tinha outra cidade próxima, habitadas por outras pessoas. Muito bem, é isso mesmo. Então não tinham só eles dois. Nas proximidades do Jardim do Éden, poderiam estar circulando pessoas, que inclusive poderia uma pessoa falar com Eva, conversar com Eva, e Eva dizer, olha, Deus disse que se eu comesse desse fruto aqui, a gente morreria, tal, tal. E que foi que a serpente disse? Não, vocês não morrerão. Olha só, não, vocês não morrerão. E Eva ficou com aquilo na cabeça e disse, ficou pensando, será? Bom, o que simboliza essa serpente aí? A serpente é um animal perigoso, não é verdade? Cobra é um animal perigoso, traiçoeiro, tinhoso. Então, a serpente aí pode simbolizar uma pessoa má. Olha só, às vezes a gente diz assim, poxa, fulano de tal parece um demônio. Não é verdade? Pô, fulano é tão cruel ou coisa parecida, quando faz alguma coisa, a gente diz assim, poxa, mas esse fulano parece o demônio, o Satanás, o capeta. De tão ruim que ele é. Então, aí esse Satanás, capeta, demônio, é um simbolismo que o pessoal achou que era o Lúcifer, que parece que não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, é invenção daqui do povo católico, evangélico, coisa parecida. E aí eu me lembrei de outra coisa, pessoal. Quando Jesus dizia para os escribas e fariseus, olha só, raça de víboras. O que significa víbora? Cobra, serpente. Então eles eram como se fossem cobras, como se fossem serpentes, aqueles escribas e fariseus. Então, toda pessoa que tem a índole má, negativa, a gente pode classificar essa pessoa de serpente, de Satanás, de demônio. Por isso é que surgiu a palavra demônio e Satanás por conta dessa história de Eva. Então, bom, isso poderia acontecer. Outra coisa interessante que poderia acontecer é que, olha só, pessoal, é que poderia também não ser uma pessoa, mas poderia ser um espírito. Um espírito ou materializado ou um espírito que estava apenas aparecendo. E Eva viu e conversou com a entidade. E a entidade espiritual, que poderia ser chamada de Lúcifer, né? Lúcifer, convenceu Eva de falhar. Ou também, pessoal, poderia ser uma outra coisa. Isso é só uma ideia, uma hipótese, pessoal, tá? Hipótese. Poderia ser uma outra coisa. Poderia ser que Eva, de repente, parou, estava longe do marido, de repente parou e começou a conversar consigo mesmo. Vocês já conversaram com vocês mesmos? Algumas vezes? Sim. Poxa, espera aí. O que eu vou fazer? Esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Como é que eu faço? Vou por aqui, eu vou por aqui. Como é que eu... Né? Ou seja, e isso é muito importante a gente fazer. Esse diálogo interno. Isso é bom e importante fazer de vez em quando. O que a gente faz? Poderia ser ela comentando ou pensando com dois pensamentos diversos na sua cabeça.
E o pensamento negativo convenceu ela. E ela foi lá e comeu o fruto proibido. Então, a gente percebe que a Bíblia tem um monte de símbolos, e estes símbolos nos esclarecem algumas coisas, porque lá na frente esses símbolos não são revelados. Quando Jesus diz raça de víboras, alguém de vocês aqui é sogra? Não, né? Lembrou, né, Val? Lembrou, né, Val? Tem gente que diz assim, minha sogra é uma cobra, é uma víbora, é uma serpente. Pois é, essa cobra, essa víbora, essa serpente, lembra uma pessoa de índole má. Então, pessoal, eles não morreram. Sim, agora, eles morreram ou não? Morreram. Eles morreram, né, Val? Eles morreram. Mas o sentido da morte aqui, diga. Mas eu acredito que ela pensava que era morrer instantaneamente. Sormante, Sim. que Meire chegou agora. Até porque depois ela pegou a mesma fruta, né? E falou para Adão, olha, eu não morri. Convenceu ele a comer também. Deus disse que a gente ia morrer, olha, eu já comi. E aí Adão, dizem, né? As boas línguas, Sim. que Adão amou tanto Eva que ele pensou assim, eu não posso ter com essa pessoa. Se ela morreu, eu também vou morrer junto, eu vou comer. Foi o único na vida que eu vivi que disse que vai morrer junto com a mulher. Muito bem. Então, o Val e os outros homens não dizem isso não, Val? Nem bem, a mulher ainda está esfriando no caixão, ele já está casando de novo. Mas Adão foi a exceção. Ele disse, não, eu não posso viver sem Eva. Já que ela vai, se ela morrer, eu não vou ficar nesse jardim sozinho. Não, ele nem confiou em Deus assim, poxa, Deus proveu Eva, ele vai prover outra esposa para mim. Eu vou comer. Ou então, não, eu não vou comer, Eva, eu não vou comer. Mas ele pensou assim, não, se Eva morrer, eu quero morrer junto. Foi o único que quis morrer com a mulher, foi Adão. Ô Eva, Val, ô Val, presta atenção. Oi. Não existe um único Adão, não existiu só um único Adão, não. Tem outros Adãos por aí. Ah, mas dos outros a gente não sabe, né? Agora, há outras conversas, né? Que diz que depois Eva não era Eva, o nome de Eva era Lilith, e que, é outras histórias que já descambia para outro lugar. Mas, segundo a Bíblia, eu não conheço outro homem. Você já viu outro homem dizer assim, minha mulher morreu, eu vou morrer também junto com ela? Não vai, senhor, não vai. Mas Adão comeu, ele apostou em Eva e comeu a maçã, pensando que, não, se ela morrer, eu morro também, mas eu não vou ficar Esse é que era sozinho. amor, né? Aí ele era amor. Ou medo de ficar só, sei lá. Muito Mas acredito que era amor. bom, mas aí olha só. Talvez nem possa falar a respeito dessa história aqui, porque o que eu ia falar seria de uma outra filosofia, outro livro, que tem muita gente que não aceita muito e tal, sobre essas coisas. Então, é o seguinte. Bom, então, a gente percebe, pessoal, que errar, desde o começo do mundo, desde lá, Eva, Adão, erraram. E esse erro diz que ficou espalhado em toda a humanidade. Além do mais também, pessoal, Adão e Eva simbolizam uma raça. Uma raça. O que é raça? Uma aglomeração de muitas pessoas. É um povo. Além do mais também, a doutrina espírita diz que Adão e Eva era a raça adâmica que errou num planeta Capela, que lá eles tinham muita ciência e tinham pouca moral, e eles
desviaram do caminho do bem e acabaram sendo expulsos de lá, a simbologia da expulsão, expulsos de lá e vieram parar no planeta. Ou seja, uma raça veio para o nosso planeta e esta raça se estabeleceu aqui e disseminou a ciência e o conhecimento que eles tinham lá no planeta Capela para que a humanidade que estava aqui, o povo aqui atrasado em termos de cultura e conhecimento, fossem agraciados por isso. Esta é a simbologia da morte, ou seja, ser expulso do paraíso e vir para um plano em que iriam passar por muitas necessidades, como Deus disse: você é mulher, Eva, engravidará com dor, tu trabalharás com o suor do teu rosto, a serpente não sei o quê, e etc. Lembra dessas passagens? Pois é. E aí, isso que aconteceu. Muito bem. Nós vamos ficar por aqui, para que na próxima a gente continue nesse outro capítulo. Quem pode fazer a prece de encerramento para nós? Oi, saiu todo mundo. Um dos dois errarem. E junto com essa possibilidade, ele disse assim: se errarem, nós vamos ter uma solução. Então, quando a gente erra, a gente pensa que Deus vira as costas. Deus não vira as costas para ninguém. Lembra que ele foi e disse assim: Adão, onde é que tu estás? E Adão disse assim: eu senti vergonha e me escondi. Então a gente às vezes se esconde da presença de Deus, mas Deus nunca se esconde. Ele nos conhece, ele sabe quem somos nós. Ele não quer que a gente erre, mas quando a gente erra, ele já tem uma solução. Lógico que ele não vai inocentar as nossas responsabilidades pelos nossos erros, mas ele não vira as costas também. Verdade. Então, pessoal, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão que Deus sabia que eles iam errar. Né? Val, Marlene, Leda. Deus sabia que eles iam errar. Sabiam. Porque eu acredito, pessoal? Eu acredito que Deus sabe, lógico, se Deus sabe tudo, ele sabia que eles iam errar. Então, e sabendo que eles iam errar, Deus já tinha o plano certo determinado para o erro deles. Pronto. Porque já estava tudo programadinho. Tudo programado. Não é isso? Muito bem. Marlene? Alguma coisa para falar, Marlene? Leda? Val? Eu me enrolei aqui, mas não tenho nada para falar, não. É porque eu não estava conseguindo acionar o microfone. Beleza. Val? Irmão, Diga. será que Adão e Eva, não, vindo de Capela, eles seriam já dessa raça ariana de Capela? Que, segundo aquele livro Atlântida, era uma raça muito instruída, que era os de lá. Era um povo muito instruído. E aí, será que já não havia o planejamento da vinda de Jesus através dessa raça? Porque Jesus acaba sendo descendente dessa raça. Isso. Não, claro. Então, já havia cogitação de Jesus vir aqui para a Terra. Estava tudo programadozinho. Já estava tudo programado. Já estava tudo programado. Aliás, tudo que acontece está na programação superior, espiritual. Estou falando, né? Nós estamos falando de programação espiritual, né?
Tudo que acontece está na programação espiritual. E aí, a programação aconteceu e acontece de acordo com o que Deus quer. Tá? Então, esse povo era um povo que tinha muito conhecimento, mas em termos de moralidade, essa queda simboliza que a moralidade deles era muito, muito baixa. Essa queda, muito baixa. E por conta disso, eles foram expulsos do planeta Capela, que segundo o conhecimento da doutrina, era um planeta bastante evoluído. E eles foram expulsos. Vieram para cá para trabalhar esses erros, essa moral, e a fim de voltar para o seio do planeta. Ou seja, porque lá era o paraíso, planeta feliz, né? Planeta de felicidade. Mas como eles tinham, diga. E segundo eu já li, teve muitos deles, capelino, que não admitia vir para um lugar tão primitivo como a Terra. E aquilo ali, para eles, era uma revolta. Teve muitos que se revoltaram, muito, 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 né? E aconteceu coisas horríveis, porque eles não admitiam que eles estavam aqui, sendo que eles vinham de uma raça tão evoluída e aqui ainda era um planeta muito primitivo ainda. Perfeitamente. Acho que eu estou indo aí no rumo, né? Está indo, está estudando, está lendo, isso é bom. É interessante, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Então é assim que acontece. Quando a gente... Vamos imaginar que aqui no planeta Terra. Quando a gente está aqui no planeta, o planeta evolui. Começa a subir de vibração. As pessoas que não conseguem acompanhar a vibração da evolução do planeta, elas serão expulsas. Ou seja, um grupo serão expulsos, esse grupo, que tiver na mesma vibração negativa, vamos dizer assim, serão expulsos e irão para planetas primitivos, piores que a Terra. E lá nesse planeta primitivo, esse povo daqui que já tem um certo conhecimento, passa a ajudar aqueles que estão lá para poder estender o conhecimento para eles, ensinar o conhecimento, para que eles evoluam também. Aí depois do trabalho feito, eles começam também a desenvolver a parte moral, a parte vibratória, aumentar a vibração deles, eles voltam para o planeta de origem. Assim que acontece. Então, por isso que todos nós vamos evoluir, claro, não na mesma ordem, porque uns se evoluem mais, outros menos, mas Deus ele vai providenciando meios para que todos os filhos deles evoluam, né? Se não for agora, vai ser depois, vai ser numa outra encarnação, em um outro planeta, em outro lugar, mas Deus quer que a gente evolua, que a gente evolua moralmente O em objetivo todos é os esse. níveis. Isso mesmo. O objetivo é esse. Todas as pessoas indistintamente evoluirão. Agora, uns chegarão mais cedo, outros mais tarde, até mais todos. O objetivo é esse. Todos evoluirão. Agora, não tem essa história de dizer assim, não, eu não vou querer evoluir. Não tem essa história. Isso aí é uma fatalidade. Assim como a morte, ninguém pode dizer assim, eu não vou morrer. Né? Aqui, ninguém pode dizer, não, eu não vou morrer. Ou então dizer, não, eu não vou evoluir. Tem essa história. O que Deus determinou, está determinado. E não tem nenhum de nós que vai de encontro àquilo que está determinado pelo Pai Celestial. É isso o que acontece. Muito bem. Então nós vamos ficando por aqui, meninas. E eu peço a algumas de vocês que façam a prece de encerramento. Quem se habilita? Eu faço, eu já conversei, eu sou a que mais falo nos grupos. Eu vou para outro grupo, eu falo que sai quem vive sozinha. Todo mundo Eu pareço aquelas mulheres que moram só, irmão. Todo mundo tem a oportunidade de falar. Fala quem quiser falar, na hora que quiser e tal. Se não quiser também falar, não fala. Mas aqui é assim. Então, vamos lá. É você que vai fazer?
Senhor Jesus, nesse momento, Pai querido, queremos te agradecer pelo dia, pela saúde, pelo alimento, pela moradia, pelo cuidado bondoso, Pai, que tem com cada um de nós, com nossos familiares, com nossos irmãos de fé, de coração, com o nosso planeta. Dai-nos, Pai querido, uma noite de repouso, de sono reparador. Cuida-nos da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, dos nossos familiares. Abençoa cada um dos irmãos indistintamente, Senhor. Aqueles que não puderam vir estar presentes, mas o Senhor os conhece a razão. Fica conosco, Pai querido. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos e encerramos mais esse momento de conhecimento. Em teu nome. Amém. Boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom. Bom final de